Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cias. Te inscreve, aciona as notificações, curte os vídeos, compartilhe com seus amigos. Aqui em metsu.com, todas as atualizações com texto, mapas, gráficos, conteúdos interessantes, fotos, imagens, de tudo de mais interessante e importante que está acontecendo com o tempo e o clima no mundo. Acompanhe nosso monitoramento de raios, imagens de radar, é conteúdo aberto, não precisa ser assinante. Se quiser ser assinante, será muito bem-vindo e terá acesso a mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar então da projeção para o mês de agosto. Lembrando que o mês de agosto é o terceiro do trimestre de inverno, mas já é um período, principalmente a segunda metade do mês, que mescla com características de primavera, e por isso é um mês, tipicamente, climatologicamente falando, de grande variabilidade de temperatura. Já tivemos, como em 2012, calor excessivo, temperatura acima de 35 graus em vários dias. Tivemos a nevasca de 2013, então tudo pode acontecer no mês de agosto em termos de fenômenos atmosféricos, e todos eles dentro desses 31 dias do oitavo mês do ano. Então é um mês de grande expectativa por parte de nós meteorologistas, justamente porque é um mês muito movimentado e que nos exige mais atenção nesses detalhes, com a tamanha variabilidade de fenômenos e de temperatura, especialmente aqui no sul do Brasil que eu estou falando. É claro, na parte mais centro-oeste e sudeste é o segundo mês mais seco da climatologia, e também mais quente, perdendo só para setembro, e é um mês que ainda tem muito incêndio, muita queimada, baixa qualidade do ar e também temperatura alta, especialmente no interior. Olhando o Oceano Pacífico Equatorial, a gente vê até algumas águas mais frias, mas no boletim semanal da Agência de Oceano e Atmosfera NOAA dos Estados Unidos, a temperatura estava 0,1 positivo, ou seja, dentro de um campo de neutralidade climática nessa região de monitoramento. No Pacífico Leste, há um resfriamento mais severo, mais intenso, e classicamente esse resfriamento começa pelo Pacífico Leste, depois vai se propagando pela linha do Equador, trazendo então, configurando aos poucos um laninha, mas isso não deverá ocorrer no entendimento da Metsu em agosto. Agosto seguirá sob neutralidade climática, então não tem um vetor que predomina com uma tendência para mais ou menos chuva, existe aí uma condição de neutralidade. Então outros índices, outros fatores de teleconexão, como o índice da Antártica, outros índices podem ter uma interferência dentro da condição de menor prazo, num prazo na escala de dias ou semanas. E um outro fenômeno também que é típico se formar em latitudes médias com maior frequência e maior intensidade no mês de agosto são os ciclones extratropicais, fazem parte da nossa climatologia, tem se formado um pouco mais ao sul, por toda a condição desse bloqueio do ar quente no centro do país, e pode ser que isso aconteça no mês de agosto, mas aí a gente só consegue prever no curto prazo, na escala de dias. Olhando então o campo da chuva, que semana a semana até o dia 5 de agosto, até o dia 12, depois de 12 a 19 e de 19 a 26 de agosto. As áreas em vermelho significa chuva acima da média, aqui nós temos o contorno do mapa do Brasil, a América do Sul toda, e as áreas em verde, chuva acima da média. Nesses primeiros 5 dias de agosto, começa a canalizar o canal de umidade na direção do Rio Grande do Sul e começa um período mais úmido lá pelo dia 4 e 5. Essa semana vai predominar o tempo seco, calor, temperatura alta, mas tem uma tendência da umidade, da instabilidade aumentar ali por volta do dia 5. Também tem uma entrada aqui em parte do sul do Nordeste, parte ali norte do Sudeste, de entrar um pouco mais de umidade e chuva. Chama a atenção justamente aqui essa configuração realmente de um período mais chuvoso entre 5 e 12 de agosto, inclusive com chuva acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul, Paraguai, Nordeste da Argentina, Santa Catarina. O Paraná já tem uma condição climatológica mais parecida com o Sudeste, então é tipicamente um período mais seco, e o Paraná deverá ter condições parecidas com São Paulo, interior de São Paulo especialmente. Então essa segunda semana mais chuvosa, a terceira semana a chuva aparentemente se distribui mais, então poderemos ter uma frente fria melhor organizada e que leva um pouco de umidade para o centro-oeste e sudeste, mas predomina os maiores volumes ou os maiores desvios com relação à média ainda no sul do Brasil, e secando mais para o final do mês, com uma tendência no sul
de tempo mais seco na região da Argentina, Uruguai, Paraguai mais seco. Então chama atenção a segunda, final da primeira semana, a segunda semana, o início da terceira semana, com condições para chuva mais frequente aqui no sul do Brasil. É um período de grande variabilidade de temperatura e por isso favorece também episódios de tempo severo, com vendavais, com queda de granizo, com episódios de muitos raios, com tempestades mais intensas, mas com uma atividade mais localizada, muito diferente do que aconteceu lá entre maio e junho. E, claro, nessa segunda semana aqui de 5 a 12, haverá um período de chuva mais abrangente, mais generalizada e que poderá ter impactos em áreas urbanas e até mesmo em rios que a gente vai avaliar no curto prazo, nos próximos dias. Com relação à temperatura, as áreas em vermelho indicam temperatura acima da média, em azul abaixo da média. Então, esses primeiros 10, 12 dias de agosto vai predominar o ar mais quente, o sinal mais forte a gente vê no interior do continente, pegando ali Mato Grosso, Bolívia, Mato Grosso do Sul, região também de Goiás, Tocantins, parte do interior de São Paulo, noroeste do Paraná, está dentro dessa área do Paraguai também. E na semana de 12 a 19, depois de 19 a 26, devemos ter a chegada de uma massa de ar polar mais significativa, ou pelo menos a chegada de massas de ar polar mais expressivas, e poderemos ter algum episódio de frio mais intenso. Então, a primeira metade do mês mais quente, abafada, com temperatura alta, a segunda metade do mês com a chegada do ar mais gelado, com dias mais gelados, com sensação de frio, retornando, típicas de inverno, típicas do mês de agosto. E no curto prazo é que a gente vai conseguir dizer qual a intensidade do frio, se vai ter geada, se vai ter algum episódio de neve. Então é no curto prazo que a gente consegue trazer esse detalhamento. Então é isso, siga nos acompanhando ao longo de todo o mês de agosto, lá em metsu.com, iremos trazer diariamente conteúdos atualizados com previsão de tempo, de clima e os alertas que forem necessários. Não deixe de nos acompanhar. Até mais.